Mais uma vez, estou aqui, Maria, semeando paz, amor e alguns conhecimentos espirituais. Hoje vou falar de um negócio que todos nós necessitamos saber. Todos nós mesmo, sejamos espíritos, católicos, protestantes, é um assunto também que muita gente não gosta de bater, de falar e mesmo de perguntar. Então é interessante. Então eu vou falar de algumas coisas e que espero que esteja contente a todos. Vou falar sobre o passamento. Passamento quer dizer o momento que nós passamos do mundo corporal, quando nós morremos, para o mundo espiritual. O que acontece? Quais são as coisas que a gente tem que saber? E isso é muito importante, gente. Bom, a certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da transição, quer dizer, o momento da nossa passagem. Sofremos ou não nessa passagem? Por isso se inquietam, e com razão, uma vez que ninguém foge à lei fatal dessa transição. Não podemos dispensarmos dessa viagem. Sejamos ricos ou pobres, devemos todos fazê-la. E se for dolorosa, a franquia, nem posição, nem fortuna poderiam suavizá-la. O Espiritismo pode nos dizer como se opera a transição, quer pelas noções mais positivas da natureza da alma, quer pela descrição dos que deixaram esse mundo. O conhecimento do laço fluídico que une a alma ao corpo é a chave deste e de muitos outros fenômenos. A insensibilidade da matéria inerte é um fato, e só a alma experimenta as sensações de dor e de prazer. Durante a vida, a desagregação material repercute na alma, que, por esse motivo, recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. E a alma, e não o corpo, quem sofre. Por este, o corpo, não é mais que o instrumento da dor. Aquela, a alma, é a paciente. Após a morte, separada a alma, o corpo pode ser impunemente mutilado, que nada sentirá. Aquilo por que ele não experimenta o corpo, né? Ele já está separado da matéria, então ele não vai sentir, não vai experimentar, né, a destruição orgânica. Vejamos depois isso. A alma tem sensações próprias, cuja fonte não reside na matéria tangível. O perispírito é o envoltório, conforme já fomos falado em muitas aulas atrás. É o envoltório da alma
e não se separa dela, nem antes e nem depois da morte, e não forma com ela mais que uma só entidade, e nem mesmo só pode conceber um, não se pode conceber um sem o outro. Durante a vida, o fluido perispiritual penetra o corpo em todas as suas partes e serve de veículo a todas as sensações físicas da alma. Do mesmo modo, como está o seu intermédio, atua sobre o corpo. Então, todas as sensações físicas da alma, do mesmo modo como esta, por seu intermédio, atua sobre o corpo e lhe dirige os movimentos. A extinção da vida orgânica acarreta na separação da alma, em consequência do rompimento do laço fluídico que a une no corpo. Mas essa sensação, mesmo é abrupta. Então, nós estamos falando do desatamento dos laços fluídicos, que nós vimos já algum tempo atrás na parte do desencarne, gente, que o perispírito está ligado ao nosso corpo em vários lugares. E tem aqueles lugares principais, né? Na região da cabeça, na região do coração, na região das vísceras. E que agora está sendo explicado como que acontece nesse passamento. E que na hora de desligar, o natural é bem gradual, gente, deverá ser bem suave, principalmente numa morte natural, né? E vai sendo tirado, né? Laço por laço, pedaço por pedaço. E muitos de nós temos ajuda na parte espiritual, né? Deveremos ter, porque depois nós vamos ver quais são as causas que quando a gente não tem, o sofrimento que a gente passa, por que razões, tudo isso vai ser elucidado. Então, esse rompimento, ele não é abrupto, sim, rápido, de soltar de uma hora para outra. O fluido perispiritual, só pouco a pouco, se desprende de todos os órgãos, de maneira que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo no perispírito ligado às moléculas do corpo. Então, vocês estão vendo o fluido que eles falam, o espiritual, de pouco a pouco vai soltando, né? De uma maneira bem gradual. A sensação dolorosa da alma, por ocasião da morte, está na razão direta da soma dos pontos de contactos existente entre o corpo e o perispírito. Por conseguinte, também da maior ou menor dificuldade que apresenta no rompimento. Não precisa, portanto, dizer que, conforme a circunstância, a morte pode ser mais ou menos penosa, quer dizer, dolorosa, gente. Né? O sofrimento é grande. Né? Se o rompimento dá-se logo, rápido, então a pessoa sofre, o ser espiritual sofre menos. Agora, se demorar muito, né? Demasiadamente, então o ser sofrerá mais, né? Começa a ficar aflito, desesperado. Se bem o espírito, né,
Porque quando a gente está desencarnando, a gente fica inconsciente, de uma maneira inconsciente. Então, como a gente não está vendo nada, mas mesmo assim a gente vai sentindo, né? Principalmente quando está vendo no final do desligamento, né? O susto que que o ser leva quando passa por lado de lá, que às vezes, porque a perturbação de uns não depende do outro, cada um tem um tipo de morte, cada um passa por uma perturbação maior ou menor. Depende muito de nós. Depois vocês vão ver por quê. Estabeleçamos em primeiro lugar e como princípio 4 seguintes casos que podemos considerar como situações extremas, dentro de cujos limites há uma infinidade de variantes. Primeiro, se no momento em que se extinga a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria, absolutamente. Quer dizer que se soltasse logo, rápido, então a pessoa não sofre, conforme já foi falado ali. Segundo, se nesse momento a coesão dos dois elementos estiver no clímax de sua força, produz uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Então também depende da coesão que existe, né? Entre o perispírito e a ligação do corpo. Se tiver no clímax, no auge, né? Então aí a pessoa sofre dolorosamente. Terceiro, se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. Quarto, se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo até que o laço inteiramente se desfaça. Então, se demorar, vocês estão vendo. Vai demorando, e isso daí não depende, sim. É um negócio difícil de ser explicado, porque cada um é cada um. E cada um de nós temos um merecimento. E dependendo daquilo que nós fizemos enquanto estamos encarnados, na hora da nossa desencarnação também vai afetar. Né? Então, nessa hora, se nós tivermos uma boa postura, tivemos uma encarnação saudável, útil ao próximo, nós fomos também, cuidamos de nós também, não fomos relaxados. Então, nessa hora aí do desencarne, logicamente virão da parte espiritual, né, os espíritos técnicos que ajudam nesse desligamento, né? Até pessoas, nós, familiares, amigos que nos esperam do lado de lá. Agora, logicamente, se nós não fizermos nada por merecer, nós temos que nos revirar mesmo, virar mesmo nessa hora. Daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito. Que tudo o que puder atenuar essa força e a rapidez do desprendimento torna-se a passagem menos penosa. E, finalmente, que se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. Então, vocês estão vendo que tudo fica nessa razão.
rapidez no desprendimento, menos sofrimento para a alma. Se demorando, vai demorando para se desligar, né? Às vezes o espírito fica sofrendo, aflito, desesperado, sem saber o que está acontecendo. E aí, então, torna-se bem doloroso o caso. Na transição da vida corporal para a espiritual, produz ainda um outro fenômeno de importância capital: a perturbação. Isso daí é notório, gente. Notório. Porque na hora que a gente está para desencarnar, geralmente a gente é convidado a ficar inconsciente, a não ver. Tanto é que nunca ninguém sentiu, passou aquele último suspiro, né? Aquele né? Um adeuzinho que ele está dando para todos. E porque a gente fica inconsciente. E isso é bom. Porque enquanto a gente está inconsciente, não está vendo, não está sentindo, né? Mas, e essa é a perturbação também. Vocês vão ver que é maior ou menor também, dependendo de cada um de nós. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando ao menos em parte as sensações. É como se dissesse um estado de catalepsia. Catalepsia é um negócio que a pessoa... É uma espécie de epilético, um ataque, né? Tipo de epilético. Só que ele fica completamente parado, né? E até o coração não se escuta quando dá esse ataque de catalepsia. Então ele fica nesse estado, de maneira que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Dizemos quase nunca. Por quê? Casos há em que a alma pode contemplar conscientemente o desprendimento. Olha que beleza, gente. Ele mesmo vê. E às vezes até ele ajuda, mas depende da nossa evolução, né, daquilo que a gente fez, né, do caminho que a gente tomou do bem, do auxílio para o próximo, caminhando para o Evangelho, né? A perturbação pode, pois, ser considerado estado normal, no instante da morte, e perdura por muito tempo indeterminado, variando de algumas horas e meses, ou mesmo alguns anos. Então, por aí a gente está vendo, gente, por que há necessidade de rezarmos para as pessoas que morreram, que desencarnaram. Porque ele fica nesse estado de aflição, perturbado, nem sabe que ele desencarnou. E isso daí pode, conforme a nossa evolução, conforme o nosso estado, conforme a ajuda que a gente tem, pode durar algumas horas. Logo a gente está para o lado de lá bem, ou indo para um lugar, para um tratamento, né? Uma averiguação, um monte de coisa. E tem outros que duram meses, tem outros que anos, passa anos. E é por isso que há necessidade, sim, de fazermos prece para esses nossos irmãozinhos, mesmo conhecidos, mesmo desconhecidos, tenhamos sempre nas nossas preces essas orações aos desencarnados, para que ele receba uma luz, que ele receba algum ente desencarnado que possa ajudá-lo a esclarecer esse estado. Porque eu soube de um caso lá que aconteceu lá em Rio Claro, de que uma entidade que ele tinha sido índio, ele desencarnou, gente, e ele ficou nada mais, nada menos que um século, sentado numa pedra.
ele não atinou que ele tinha morrido. Então ele estava esperando e passou tanto tempo, até que eu não me lembro quem que foi ajudá-lo. Depois de tanto tempo ele não sabia que ele tinha falecido. Por isso que a necessidade da gente ajudar, sim. Muita necessidade. Bom, a perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal, no instante da morte perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas, meses, mesmo até anos. A proporção que se liberta a alma encontra-se numa situação comparável de um homem que desperta de profundo sono. As ideias são confusas, vagas, incertas. A vista apenas distingue como que através de um nevoeiro, mas pouco a pouco se aclara, desperta-se-lhe a memória e o conhecimento de si mesmo. Bem diverso é, contudo, esse despertar, calmo para uns, acorda-lhe sensações deliciosas, mas tétrico, aterrador e ansioso para outros, que é como se fosse um horrendo pesadelo, né? E por aqui nós vamos parando. Numa próxima vez nós vamos continuar, que há muita coisa ainda a ser dita sobre o passamento, né? E espero que está sendo de bom proveito para todos, porque nós necessitamos. Olha, gente, não é porque a gente é espírita que a gente não fique preocupado com isso. Todos nós temos que ter esse conhecimento, para que na hora do nosso desencarne, a gente não sofra menos, né? Porque aí a gente já sabe, não, eu estou desencarnando e vocês mesmos se cuidem, né? Firma o pensamento em Deus, nos seus amigos, para ajudarem. Então, até breve.